Você já se imaginou ganhando um prêmio milionário na Mega Sena? Já sonhou acordado com carros, mansões, viagens e tudo que você poderia comprar com tanto dinheiro? Realmente ser ganhador da loteria tem muitos lados positivos, mas infelizmente esse sonho também pode se transformar em pesadelo. Nesse vídeo você vai conhecer algumas das histórias mais bizarras envolvendo ganhadores do prêmio milionário. As histórias mais bizarras de ganhadores da Mega Sena. A loteria mais famosa do Brasil, a Mega Sena, já deixou muita gente rica, e há várias histórias diferentes desses sortudos. Mas como já dissemos, nem tudo são flores na vida de alguns desses novos milionários. Recentemente, um dos ganhadores do famoso prêmio, Jonas Lucas Alves Dias, foi encontrado morto à beira de uma rodovia em São Paulo. Ele havia sido premiado com a expressiva quantia de R$ 47 milhões em 2020. A principal linha de investigação da polícia aponta para um possível caso de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. Isso porque foram verificadas várias movimentações na conta do falecido milionário, sendo um Pix no valor de 18 mil e repetidos saques de 2 mil. Assim como ele, alguns premiados da loteria também não tiveram tanta sorte após o recebimento do prêmio. Caso René Sena. Esse foi um dos casos mais famosos envolvendo ganhadores de prêmios milionários na Mega Sena. O ex-lavrador René Sena, que curiosamente já levava o nome da famosa loteria em seu sobrenome, foi premiado com R$ 52 milhões em 2005. Em 7 de janeiro de 2007, ele foi executado a tiros na porta de um bar que frequentava em Rio Bonito, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Após investigações, a polícia concluiu que a morte do milionário foi encomendada pela própria esposa Adriana Ferreira Almeida, após ele ter dito que iria excluí-la do testamento, pois sabia que estava sendo traído. A viúva chegou a ser inocentada em 2011, mas a sentença foi anulada em 2014 pelo Tribunal de Justiça, após 2 jurados se comunicarem durante o julgamento, o que é proibido. Finalmente em 2016, Adriana foi julgada novamente e condenada a 21 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e sem chance de defesa à vítima. Morte encomendada pelo pai. Fábio Leão Barros havia sido premiado com 28 milhões na Mega Sena em julho de 2006. Entretanto, a premiação fez com que a vida do jovem se transformasse em uma história de terror. Após ganhar o prêmio, Fábio transferiu o montante para a conta de seu pai, Francisco Serafim Barros. 2 anos depois, já em 2008, o filho pediu a devolução do valor ao pai, que recusou o pedido. Para ter o dinheiro de volta, Fábio entrou com uma ação na justiça, e sofreu uma tentativa de assassinato logo em seguida. Em 2010, o pai do ganhador foi preso acusado de ser o mandante do atentado sofrido pelo filho. Segundo a acusação, Francisco teria contratado 2 pistoleiros para executar o crime, que não aconteceu porque a dupla foi parada por policiais e confessou a intenção. Ele foi indiciado por formação de quadrilha, mas acabou solto no mesmo ano por falta de provas. Após o caso, pai e filho acabaram entrando em acordo na justiça. Prêmio esquecido. A Mega da Virada de 2020 teve 2 ganhadores, pagando um prêmio de R$ 162 milhões para cada, mas um dos sortudos não foi buscá-lo. Após o prazo de 90 dias para a retirada do prêmio ter se expirado, uma idosa de 65 anos pediu auxílio ao Procon afirmando ser uma das ganhadoras. Ela disse que chegou a procurar uma agência da Caixa antes do fim do prazo de retirada, mas como não levou o bilhete não conseguiu resgatar a quantia. Para justificar o atraso, a mulher afirmou que sofria de epilepsia, tendo lapsos de memória e confusão mental. O Procon, então, notificou a Caixa Econômica para a realização do pagamento, pois nesse caso seria dever da instituição fazer o pagamento, já que a aposta foi feita pela internet e o ganhador poderia ter sido identificado. Porém a Caixa se recusou a atender a notificação e a idosa perdeu mesmo o prêmio milionário. Idoso leva golpe e perde fortuna. Recentemente, um idoso de 71 anos chamado Fredolino José Pereira, ganhador da Mega Sena em Viamão, Rio Grande do Sul, teve mais de 10 milhões levados por golpistas. 2 pessoas são acusadas, seu ex-sócio e a sua namorada. Eles se tornaram réus por apropriação indébita de bens de pessoa idosa e lavagem de dinheiro, além de responderem por estelionato, ameaça e falsificação de documentos públicos. Assassinato no Ceará. Famoso por ser o milionário da Mega Sena no Ceará, Miguel Ferreira de Oliveira foi morto em fevereiro de 2018, na cidade de Campos Sales, interior do estado.
O rapaz se tornou milionário no ano de 2011, quando faturou R$ 39 milhões no jogo. Ele morava em São Paulo, mas quando ganhou o prêmio se mudou para o Ceará e passou a viver do aluguel de alguns imóveis que adquiriu. Segundo a Polícia Civil, a vítima estava em uma pizzaria quando foi surpreendida por um homem armado, que efetuou 3 disparos de arma de fogo. Miguel morreu no local e o suspeito, Antônio Pedro dos Santos, de 30 anos, saiu caminhando. Milionário agradecido. Um dos ganhadores da Mega Sena da virada de 2019 voltou à lotérica para agradecer a funcionária que vendeu o bilhete premiado e fez questão de dar uma generosa gorjeta à mulher. O pecuarista de 70 anos, Marcos Nonato Arraes, foi premiado na cidade de Jucimeira, no Mato Grosso, em um bolão de 26 pessoas. Ele disse que era acostumado a trabalhar e tem costume de comprar as cartelas sempre com a mesma funcionária. Ele recebeu 2,9 milhões pela cota comprada. Preso por não pagar a pensão. Um vencedor da Mega Sena teve a prisão decretada por estar devendo mais de R$ 160 mil de pensão alimentícia. A decisão foi da Justiça de Tangará, em Santa Catarina. Ele ganhou a quantia de 27 milhões em 2001. Porém, o homem havia disputado na justiça o valor com outro apostador que reivindicou a posse do bilhete premiado. Depois de 6 anos, eles chegaram a um acordo e dividiram o valor da premiação. Briga na Justiça. O concurso número 898 da Mega Sena, sorteado em 2007, gerou confusão entre os ganhadores. O Superior Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou que o prêmio, de quase 28 milhões de reais, fosse dividido entre 2 ganhadores. O dono de uma marcenaria e seu ex-funcionário brigaram pelo prêmio. O primeiro foi quem fez a aposta e ficou com o bilhete, o segundo, foi quem sugeriu os números e deu o dinheiro para pagar a aposta. No meio da disputa, ainda surgiram parentes do ex-patrão dizendo que também fizeram parte da aposta, mas estes não conseguiram provar o envolvimento na compra. Por fim, o tribunal entendeu que o patrão e o ex-empregado haviam se associado para um objetivo comum. Quase milionários. O sorteio número 1155 da Mega Sena, realizado em 2010, fez com que o sonho de ser milionário se transformasse em um verdadeiro pesadelo. Todos eles compraram cotas de um bolão oferecido pela lotérica Esquina da Sorte, em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Os apostadores receberam da lotérica seus respectivos bilhetes, que após o sorteio constaram que foram premiados. Porém, a Caixa Econômica divulgou que não havia vencedores naquele sorteio e que o prêmio acumulou. Sem entender o que estava acontecendo, os apostadores procuraram a polícia para fazer a reclamação. Após investigações, foi constatado que a funcionária da lotérica tinha esquecido de registrar a aposta que seria premiada. Ela e o dono da casa lotérica foram indiciados por estelionato, e os quase milionários seguem até hoje com ações na justiça reivindicando a premiação, ou ao menos uma indenização pelo transtorno ocorrido. Empregados milionários. Em abril deste ano de 2022, 44 funcionários de uma empresa portuária de Santos, no litoral de São Paulo, que ganharam a Mega Sena não apareceram para trabalhar na segunda-feira após o anúncio da premiação. O grupo fez um bolão e cada cota recebeu cerca de R$ 2 milhões, de um total de 122 milhões. O bolão causou até polêmica na empresa. Com a vitória, parte das pessoas que tiveram a oportunidade de participar do bolão e optaram por não jogar ficou chateada, e tiveram de seguir trabalhando na empresa. Curtiu o vídeo? Então não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Partiu o próximo vídeo.